E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje, continuando naquela nossa alternância, né, entre filosofia e sociologia, hoje chegou a vez da filosofia, e hoje a gente vai ver duas correntes de pensamentos filosóficos que surgem no século XVIII. Né? Basicamente, uma é o oposto da outra. A gente vai falar do racionalismo e do empirismo. Né? Vamos falar aqui também hoje de nomes que vocês conhecem desde muito, como, por exemplo, René Descartes e John Locke. Né? Descartes, esse mesmo aí que vocês estudam quando vocês fazem o plano cartesiano, e John Locke quando vocês estudam o iluminismo, né, em história. Mesmo aí que vocês, no primeiro ano, tenham visto isso lá no sétimo, né? Bem, de uma maneira bem simples, as ideias iluministas, no sétimo ou oitavo ano, né? Já não é um nome desconhecido para vocês. Beleza? Vamos seguir, vamos introduzir então a aula de hoje. Vamos falar de racionalismo e empirismo. Esse na foto aí é o René Descartes, né? Nasceu aí no século XVI e viveu até a metade do século XVII. A doutrina cartesiana, né, aí ele é considerado o pai do racionalismo, um filósofo mega importante para o pensamento racionalista. Ele está envolto em uma série de acontecimentos históricos, né, que vão ocorrer ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, no final do feudalismo para o início da Era Moderna. Tranquilo? Então, o que acontece? Vocês vão escutar falar, na verdade, a gente vai falar disso em história, né? Só que aqui a gente pode estar pulando alguma etapa, mas depois a gente retoma isso nas aulas de história. Tudo bem? No final da Idade Média, a gente tem aí o surgimento de uma nova classe social, né, que é a burguesia, né, que vive basicamente do comércio. Tudo certo? E no final da Idade Média tem uma série de fatores aí que vão contribuir para o fim do feudalismo. O surgimento da burguesia como classe social, o renascimento comercial, as rotas comerciais, as feiras, né? A centralização de poder na figura do monarca, né? As monarquias nacionais. Então, uma série de pontos vão contribuir para o fim do sistema feudal, a crise do feudalismo. Né? As doenças que vão surgir, a peste bubônica, enfim, as epidemias que vão se alastrar pela Europa. Né? Então, enfim, uma série de pontos vão perpetuar, vão fazer com que a Idade Média ela dê lugar a um novo contexto histórico, né, que é a modernidade. Um pensamento diferente surge, uma forma diferente de se entender a vida, de se entender o ser humano, de tentar se explicar o mundo. Na filosofia, isso é refletido, por exemplo, com o declínio da escolástica tomista, né, que utilizava ali o pensamento cristão, a fé em cima do pensamento aristotélico. A gente vai ter, então, uma transição, o abandonar das ideias aristotélicas relacionadas à religião. Então, uma grande efervescência cultural, intelectual, está ali no momento de transição, de ruptura e de continuidade entre a Idade Média e a Idade Moderna, e René Descartes está vivendo nesse período. Beleza? Então, ele vai ser um cara que ele vai utilizar, como o nome do método dele diz, né, racionalismo, ele vai tentar explicar como nós aprendemos a coisa. Né? Ele vai ser um dos teóricos aí da epistemologia, que significa teoria do conhecimento. Ele vai estudar a razão e vai tentar chegar à razão através de alguns métodos que a gente vai falar um pouquinho hoje. Beleza? Vamos lá. Ó. René Descartes, a emergência da classe burguesa determinava a produção de uma nova realidade cultural. Por quê? A Igreja Católica ela era contra o lucro. A burguesia vive do lucro. Vai ter um contexto aí da chamada Reforma Protestante, que nós também vamos falar, que é o momento que surge a Igreja Católica
ela ramifica novamente, dando origem às igrejas protestantes. E dentro do protestantismo vai surgir o calvinismo, né? Uma doutrina religiosa que fala, por exemplo, que o lucro é uma bênção e não uma danação. Então, a burguesia ela vai precisar dessa confirmação, dessa justificativa teológica que o lucro é algo bom, porque ela vive do lucro. A ciência física, que se exprime matematicamente, influencia a atividade filosófica, que a partir daí inicia um novo trajeto, abandonando aos poucos os pensamentos religiosos. A gente vai ver aí o surgimento da física, da matemática, chamada de ciências naturais, e Descartes ele vai se utilizar desse tipo de pensamento na filosofia. O pensamento filosófico de Descartes vai ser pautado no pensamento matemático. Tranquilo? Surgindo dessa forma um novo paradigma filosófico. Paradigma filosófico é quando um conceito que englobou toda uma era, um período, ele deixa de responder de maneira convincente e correta às demandas que vão surgindo. Ele não cabe mais aquele modelo de resposta. Então, a gente tem aí o ciclo da ciência, o ciclo da filosofia formado em paradigmas. Um paradigma ele surge, ele tem seu apogeu, chega um momento em que ele não se encaixa mais aí na realidade ou nas circunstâncias, e surge um novo paradigma, e assim vai. E esse momento aqui que a gente está falando de René Descartes é um momento de transição do paradigma medieval para o paradigma da modernidade. O racionalismo surge como uma forma de priorizar a razão na apreensão da realidade, ou seja, priorizar, colocar a razão em evidência na concepção, no entendimento da realidade. Para os racionalistas, a apreensão da realidade acontece por meio de ideias inatas. Né? Acontece ali, tem um i que não existe, desculpa, mas através de ideias inatas. Ou seja, presentes no intelecto do sujeito e anteriores a qualquer experiência vivida. Então, a experiência, a ideia inata, ela é algo, segundo aí o pensamento cartesiano, que ela já está inserida na gente, a gente já nasce com ela antes de qualquer experiência sensível, de qualquer experiência através dos sentidos. Né? As ideias inatas elas já nascem com a gente. Essa é a base aí do pensamento cartesiano. Descartes afirma a existência de 3 tipos de verdade. Adventícias, resultantes do conhecimento adquirido por meio dos sentidos, né? Por meio dos sentidos visão, olfato, tato, enfim. Fictícias, provenientes da imaginação e resultantes de combinações mentais realizadas com base no conteúdo da memória. E inatas, aquelas ideias eternas, imutáveis e universais, que já nascem com a gente. Beleza? Eu coloquei aqui do lado uma etapa, né, as 4 etapas aí do conhecimento segundo Descartes. Essa imagem está na apostila de vocês. Né? Ficou um pouco embaçado aqui, mas vocês conseguem ver essa imagem com mais clareza na apostila de vocês, tudo bem? A etapa do não, a etapa do devo, a etapa do preciso e a 4ª etapa, tudo certo? Então, são 4 etapas aí do pensamento cartesiano. Eu vou pedir para que vocês, eu já recomendei a leitura na página de vocês, então preciso que vocês leiam esse conceito aí dessas etapas do conhecimento, beleza? Vamos aqui, ó. A etapa número 1. Não posso acolher como verdade algo que eu não conheça, evidentemente como tal. Não posso incluir nada em meu juízo de que eu não tenha, desculpa, saiu cortado, que eu não tenha certeza. Segunda etapa, devo dividir cada uma das dificuldades que eu em examinar em tantas parcelas quanto forem possíveis. Né? A gente está falando aqui
do modo de pensamento cartesiano, né? Vamos para a próxima etapa. Terceira etapa. Preciso ordenar meus pensamentos, começando pelos objetivos mais simples, né? Isso aqui, basicamente, é um método que Descartes utiliza para mostrar como se organizar para conseguir alcançar êxito, né? Lograr sucesso aí na sua pesquisa, né? Isso daí todo isso daí faz parte do chamado método cartesiano. Tranquilo? Ao terceiro, ordenar já foi, né? Quarto, tenho que fazer enumerações complexas e revisões gerais que me garantam certeza de nada omitir, né? É o método da enumeração, né? Que ele fala para a gente fazer verificações completas e gerais para ter absoluta segurança de que eu não esqueci nenhum aspecto daquilo ou omiti nenhum aspecto, né, daquilo que eu estou estudando. Esses 4 etapas são chamadas etapas do método cartesiano, né? A primeira etapa aqui, ela pode ser também chamada de etapa da regra ou da evidência. A segunda etapa, ela pode ser chamada de etapa da análise. E a terceira etapa, a regra da síntese. Beleza? Vamos seguindo e vamos agora falar... um minuto só. Esqueci. Voltando a Descartes, antes da gente entrar nos empiristas, Descartes ele também vai criar uma dúvida, a chamada dúvida metódica. Descartes ele vai duvidar de tudo, para que ele tenha plena certeza daquilo que ele estuda e das respostas que ele chega. Né? Ele vai chegar a desenvolver a chamada dúvida hiperbólica, que é uma dúvida pequena que vai crescendo, até ele duvidar, inclusive, da própria existência. E aí vem o ponto da virada do pensamento cartesiano, que é através dessa dúvida da sua existência é que ele consegue comprovar que ele existe. Todos vocês já ouviram aquela frase, penso, logo existo. Né? Certamente vocês já ouviram falar essa frase. Essa frase é de René Descartes. Nessa questão que ele vai aumentando as dúvidas, nessa chamada dúvida hiperbólica, ele chega a um ponto, ele chega a um momento em que ele começa a questionar a sua existência. Né? E ao momento que ele questiona a sua existência e duvida de si, ele percebe que ele existe, porque para Descartes a dúvida é a comprovação da existência, porque para duvidar você precisa existir. Daí penso, logo existo, né? Então a dúvida de Descartes é que vai garantir a existência dele. Né? A gente pode, sei lá, a aula de Descartes ela pode ser uma aula que se estende muito. A gente pode falar sobre o gênio maligno, sobre a comprovação da existência de Deus, segundo o método cartesiano. É uma aula bem vasta. Tudo bem? Vamos seguindo e vamos falar sobre os empiristas. Né? Os empiristas, ao contrário dos racionalistas, eles acreditam que a gente não nasce com nada, com nenhuma ideia inata. Tudo que a gente aprende, tudo que nós conhecemos, é conhecido através da experiência. Então, se para os racionalistas, as ideias inatas, né, a gente já nasce com isso, e com isso nós vamos nos desenvolvendo, para os empiristas, não. Né? As ideias inatas, elas não existem e todo conhecimento é obtido através da experiência, inclusive das experiências do mundo sensível, né? Dos sentidos. Mundo sensível, acabei utilizando uma ideia platônica aqui, né? Do mundo dos sentidos. Vamos então aqui, ó. A palavra de origem,
A palavra empirismo, palavra de origem grega, né? Vem de empiria, que significa experiência. Francis Bacon foi um dos grandes inspiradores dos que defendiam o prevalecimento da prova a partir do horizonte sensível e consideram ideias inatas saídas hipotéticas e metafísicas que não auxiliam de fato à resolução da crise metódica da modernidade. Em outras palavras, o empirismo, ao contrário do racionalismo, enfatiza o papel da experiência sensível no processo de conhecimento. Né? Os empiristas vão falar assim, ó, esses caras aí que ficam falando de ideias inatas, isso daí é coisa de metafísica. Né? É uma saída fácil para tentar explicar o conhecimento. E isso está errado, porque a gente não nasce com essas ideias incluídas na gente. Então, todo conhecimento que a gente possui, todo conhecimento que a gente vai adquirindo, ele é através da experiência. Os empiristas afirmam que o nosso conhecimento começa com a experiência sensível. Você aprende o que é claro, o que é escuro, o que é quente, o que é doce, através dos sentidos. Eu boto alguma coisa na boca e percebo se é doce, salgado, amargo, azedo. Eu coloco a mão no lugar e vejo se é quente, frio. Eu olho e vejo se é colorido, se é preto e branco. Então, eles falam que as primeiras experiências são através, o primeiro conhecimento é através das experiências sensíveis. O empirismo inglês caracterizou-se por criticar a presença da metafísica na construção da ciência. Os empiristas ingleses vão ser a maior referência aí dos empiristas. A gente vai ter Francis Bacon, a gente vai ter David Hume, a gente vai ter John Locke. Vai ser a escola aí que vai nortear o pensamento empirista. Esse aqui na foto é Francis Bacon. Esse aqui agora é John Locke. Né? John Locke, iluminista, ele presenciou ali a consolidação do parlamento inglês, foi professor, ele foi perseguido por conta da religião dele. Então, John Locke ele também está aí nesse seio, né, de transformações que ocorrem durante a modernidade. John Locke buscou fugir da metafísica. Para o autor, as ideias inatas de Descartes eram resquícios metafísicos que deveriam ser superados, ou seja, eram coisas que precisavam ser deixadas para trás e superadas. Para o autor, a mente humana, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa. Para Locke, o homem nasce como uma tábula rasa. E tudo que vai sendo cravado ali na tábua, os dizeres, né, as palavras, tudo que a gente vai apreendendo, conhecendo, vem através das experiências. O filósofo afirma que a mente humana é como uma folha em branco, uma tábula rasa, sem qualquer marca ou impressão inicial. Com a teoria da tábula rasa, Locke retoma a ideia que nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Ou seja, as ideias inatas não existem, são falhas. Todas as ideias são derivadas de percepções das qualidades sensíveis, ou seja, todas as ideias, tudo que nós aprendemos vem através da experiência sensível, da experiência através dos nossos sentidos. Beleza, meu querido? Então, isso nós acabamos aí a diferença entre racionalistas e empiristas. Vou pedir para vocês que não esqueçam de ler aí as páginas 13 a 20 e façam os exercícios da página 16. Tudo bem? Então, meus amores, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.